O bando pirata de Barba Negra está atualmente ficando bem poderoso, não só pelo fato dos seus integrantes serem piratas incrivelmente fortes e bastante conhecidos, mas também por estarem juntando poderosos Akuma no Mi das mais diversas possíveis, que acabam sendo ótimas para seus usuários. Então nesse vídeo vamos entender como funcionam as Akuma no Mi dos piratas do Barba Negra. Desde a sua introdução na obra, o bando de Barba Negra sempre mostrou uma peculiaridade que parece não ter em nenhum outro bando. Provavelmente isso se deve ao fato dos diversos mistérios envolvendo esse bando pirata, como por exemplo seu capitão Tite poder usar mais de uma Akuma no Mi, ou até mesmo todas as Akuma no Mi do bando em si, que ainda não foram muito bem mostradas. Então vamos entender melhor o poder de cada Akuma no Mi mostrado no bando de Barba Negra, começando pela fruta de Van Algur. A sua Akuma no Mi foi introduzida no capítulo 1063 do mangá de One Piece, sendo ela a Wapo Apo no Mi. Essa é uma Akuma no Mi do tipo Paramécia que dá ao seu usuário o poder de teletransportar a si mesmo e outras pessoas de um lugar para o outro. Com esse poder, o usuário da fruta pode se deslocar de um ponto para o outro instantaneamente, basicamente transcendendo os limites do espaço e do tempo. Além de que essa capacidade não se limita somente ao seu usuário, já que ele mostrou ser capaz de teletransportar outras pessoas sem problemas aparentes, proporcionando assim a mesma facilidade de movimentação instantânea. Os detalhes desse poder não foram bem esclarecidos, mas a maioria dos poderes de teletransporte consiste em manipular a própria estrutura espacial temporal, rompendo assim as barreiras da distância e do tempo com um simples pensamento. Essa habilidade não só oferece um melhor desempenho em combate, como também uma facilidade para explorar o local ao seu redor. Como esse é um poder recém-apresentado, os limites do teleporte não foram esclarecidos, então basicamente qualquer fraqueza da Akuma no Mi fora a água são desconhecidos. A segunda fruta é a Hiki Hiki no Mi, que pertence a Jesus Burgess. Essa é uma fruta do tipo Paramécia que concede ao seu usuário uma força sobre-humana. Basicamente, essa Akuma no Mi concede a Burgess uma força física extraordinária, permitindo realizar proezas de forças além dos limites normais. Com isso, ele pode erguer objetos enormes até mesmo os lançando sem problemas aparentes. O limite exato do aumento de força que essa fruta concede ainda é desconhecido, podendo assim abrir espaço para várias especulações. Com esse poder, o usuário da Akuma no Mi ganha uma vantagem significativa em combate, ou até mesmo em tarefas que necessitam de força bruta. Mesmo sendo uma habilidade incrível, não se sabe quais são suas fraquezas, além da fraqueza padrão sobre a água. No entanto, apesar de sua força aprimorada, o usuário ainda é vulnerável a ataques convencionais. Então, provavelmente, dominar o poder dessa Akuma no Mi requer um certo nível de controle e concentração, para utilizá-la de maneira eficaz. A terceira fruta é a Akuma no Mi de Doki Ki. Ele é o usuário da Shiko Shiko no Mi, ou melhor dizendo, a fruta da doença. Essa é uma Akuma no Mi do tipo Paramécia que permite ao seu usuário passar doenças a outros seres vivos. Então, basicamente, essa é uma fruta que concede ao seu usuário poderes relacionados à criação e controle de doenças, permitindo que ele a utilize como armas para atrapalhar seu oponente durante as batalhas. Com essa habilidade, o usuário pode criar uma grande variedade de doenças, cada uma com efeito específico que pode causar desconforto, fraqueza ou incapacitação. Além de que essas doenças criadas pelo poder da Akuma no Mi têm uma grande quantidade de formas e manifestações possíveis. Um ótimo exemplo disso é a doença mostrada durante a luta do bando de Barba Negra e Law, que pode alterar o sexo das pessoas afetadas. Isso acaba sugerindo que o usuário pode controlar a maneira que a doença vai afetar o corpo do alvo, alterando a sua estrutura física de acordo com a sua vontade. Além de tudo isso, essas doenças têm a capacidade de ser contagiantes, sendo assim, uma vez que uma pessoa é afetada pela doença criada pelo poder da fruta, o efeito pode se espalhar para outra pessoa em sua proximidade. Com isso, a doença pode se espalhar rapidamente por um grupo de inimigos, causando estragos e enfraquecendo todos aqueles que a contraíram. Mas mesmo com tudo isso, ainda há uma maneira de resistir ao poder dessa fruta. O Haki do Armamento, quando usado intensamente, fortalece a resistência e a capacidade de defesa de um indivíduo, então alguém com alto nível de Haki pode resistir aos efeitos da doença causada pela fruta, não só resistindo, como também se curando com um tipo de criação de anticorpos que se espalham tão rapidamente quanto a própria doença. Então quando uma pessoa resiste, ela também é capaz de fazer com que todos ao seu redor também criem essa resistência. Mas fora isso, o usuário da Akuma no Mi também é afetado pela fraqueza sobre a água e Karoseki. Em quarto lugar temos a Akuma no Mi de Stronger, o cavalo de Doki Ki. Ele comeu a Uma no Mi modelo Pegasus. Essa é uma Zoan que dá ao seu usuário a capacidade de se transformar em uma forma híbrida e completa de um Pegasus. No caso de Stronger, ele apenas ganha asas. Em geral, o poder dessa Akuma no Mi gira somente em torno de transformar seu corpo, assim como todas as frutas do tipo Zoan, dando ao seu usuário um aumento na força e resistência. Mas em específico, essa fruta concede ao seu usuário a capacidade de voar, já que o Pegasus é um cavalo alado. Essa fruta não mostra ter uma fraqueza específica além da padrão das Akuma no Mi. Em quinto lugar, temos a fruta de Katarina Devon, a Inu Inu no Mi modelo Kyuubi. Essa é uma Akuma no Mi do tipo Zoan mística que permite ao seu usuário se transformar em uma forma híbrida e completa de uma Kyuubi, uma raposa mítica com 9 caudas. Essa fruta não teve seus poderes especificados, mas no geral, como uma Zoan, ela dá ao seu usuário um aumento significativo na sua força física, e nesse caso em específico ela também deve dar um aumento na agilidade e velocidade do usuário, já que uma raposa é um animal bem astuta. E um poder bem único mostrado por essa Akuma no Mi foi a capacidade de se transformar em outras pessoas, copiando perfeitamente a sua aparência física, voz, maneira de falar e até mesmo de agir. Além de que ela também copiou as suas roupas no processo. Assim como vimos quando Katarina Devon usou o poder da sua Akuma no Mi para enganar Moria, que estava à procura de seu amigo.
E como a maioria dos poderes dessa fruta, a fraqueza dessa Akuma no Mi também é desconhecida, fora a fraqueza sobre a água. A sexta Akuma no Mi do bando de Barba Negra é a fruta de Shiryu, Sukesuke no Mi. Essa fruta do tipo paramécia que dá ao seu usuário a capacidade de transformar a si mesmo e tudo que toque em algo invisível, fazendo do seu usuário um homem invisível. Inicialmente essa Akuma no Mi pertencia a Absalom, mas após a sua morte ela foi transferida para Shiryu. A principal habilidade da Sukesuke no Mi é tornar o usuário invisível, mas ele também pode estender essa habilidade para tudo que está em contato com ele. E com isso o usuário pode espionar conversas pessoais sem ser detectado, além de sequestrar pessoas com menos chances de ser rastreado. Isso também permite que ele carregue armas ocultas para atacar, como por exemplo uma bazuca. Ele também pode tornar navios inteiros invisíveis, a fim de fazer uma fuga sem chamar a atenção. Porém, mesmo com essa vantagem, o usuário dessa Akuma no Mi pode ser visto caso esteja coberto por algo, como água, sal ou até mesmo sangue, dando ao seu adversário uma chance de percebê-lo. Além de que o usuário também pode ser atingido caso o seu adversário tenha um golpe de sorte. E o usuário também pode ser detectado se o seu adversário usar os outros sentidos, como ouvir e cheirar. Outro ponto negativo é que os objetos invisíveis se tornam visíveis a partir da hora que não estão em contato com o usuário da fruta. E o principal ponto negativo da Akuma no Mi é que os oponentes podem sentir a presença do usuário com o uso do Haki da Observação. Mas fora tudo isso, o usuário dessa Akuma no Mi também é afetado pela fraqueza sobre a água. E em sétimo lugar da Akuma no Mi desse bando, temos a fruta de Aokiji, a Iei no Mi. Essa é uma Akuma no Mi do tipo Logia que dá ao seu usuário a capacidade de criar, controlar e se tornar gelo, fazendo do seu usuário um humano congelante. Essa é uma Akuma no Mi que dá várias vantagens, já que além de ser uma Logia que tem a intangibilidade padrão ao se transformar no elemento correspondente, ela também permite controlar o gelo da maneira que quiser, podendo criar armas de gelo ou até mesmo objetos pontiagudos para lançar seus adversários. Além disso tudo, ela também permite congelar seres vivos rapidamente, causando queimaduras pela baixa temperatura, ou muitas das vezes matando seus adversários. E também sendo capaz de congelar o mar para criar uma superfície sólida para caminhar, e seu alcance de congelamento é absurdo, já que ele foi capaz de congelar todo o mar de uma ilha para outra, sem problemas aparentes. E como seu elemento correspondente ao gelo, essa Akuma no Mi tem uma certa fraqueza sobre o fogo ou um calor muito extremo, enfraquecendo seu poder drasticamente, além da fraqueza padrão sobre a água. E a oitava fruta desse bando é a Gura Gura no Mi, que pertence à Barba Negra. Na real, todo mundo já conhece essa fruta, mas para quem não sabe, essa é uma paramécia que dá ao seu usuário o poder de criar ondas de choque sísmicas capazes de destruir tudo ao seu redor. Essas ondas de choque podem viajar tanto por superfícies sólidas como também por líquidos, por exemplo a água do mar. O poder dessa fruta é tão absurdo que ela é considerada a paramécia mais forte, e carrega até mesmo a fama de ser capaz de destruir o mundo. Após a morte de Barba Branca, Marshall the Teach roubou de alguma forma essa Akuma no Mi do seu ex-capitão, se tornando o primeiro humano com 2 Akuma no Mi da história. Mas mesmo tão poderosa, essa Akuma no Mi ainda sofre da fraqueza sobre a água. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre essa fruta, já que tem um vídeo completo sobre ela aqui no canal, então já vamos para a próxima. A nona Akuma no Mi do bando de Barba Negra é Yami Yami no Mi, a segunda fruta de Marshall the Teach. Essa é uma Akuma no Mi bem peculiar, já que ela é uma Logia que dá ao seu usuário a capacidade de criar e controlar as trevas. Com isso, o usuário dessa Akuma no Mi pode sugar tudo o que quiser para dentro dessas trevas, que tem uma certa força gravitacional capaz de destruir tudo que entre nela. Além disso, essas trevas parecem criar uma dimensão que armazena essas coisas que entram lá. Essa fruta em si é bem estranha, já que mesmo sendo uma Logia, ela não mostra permitir ao seu usuário se tornar o elemento correspondente, não dando a intangibilidade padrão. Mas em compensação, ela tem um poder bem único de anular o poder de qualquer usuário de Akuma no Mi, apenas encostando nele. Mas fora isso, ela também mostrou ter a fraqueza sobre a água. E eu também não vou entrar em muitos detalhes sobre essa fruta, já que tem um vídeo completo só explicando sobre os poderes dela aqui no canal. Já a décima Akuma no Mi desse bando é a fruta de Avalon Pizarro, a Shima Shima no Mi. Essa é uma paramécia que permite ao seu usuário se fundir a uma ilha, ou tornando um humano ilha. Então basicamente o usuário pode se assimilar a um ambiente de qualquer ilha, seja ela natural ou artificial, podendo assim manipulá-la livremente. Então ele pode se fundir e controlar tudo, desde montanhas até mesmo pisos de madeira que estão conectados à ilha. Além de controlar o ambiente, ele também pode criar um rosto para se comunicar com as pessoas, e ele também fica sensível às ações das pessoas que agem sobre o ambiente com o qual está imerso, podendo facilmente localizar um fugitivo, por exemplo. Como essa é uma Akuma no Mi recém-apresentada, infelizmente não sabemos as limitações relacionadas aos locais fora da ilha assimilada. Mas fora isso, ele também é afetado pela fraqueza sobre a água. Já a penúltima fruta desse bando é a Akuma no Mi de Vasco Shot, a Gabu Gabu no Mi. Aparentemente, essa é uma paramécia que torna o usuário um homem em bebida alcoólica. Infelizmente, não vemos o poder dessa Akuma no Mi em uso, então basicamente não sabemos nada sobre ela, fora o nome da fruta. Mas quando sair detalhes sobre o poder dessa Akuma no Mi, eu faço um vídeo sobre. Então já vamos ver a última fruta do bando de Barba Negra, que é a Akuma no Mi de San Juan Wolf, a Deka Deka no Mi. Essa Akuma no Mi também é conhecida como fruta da gigantificação, e como o próprio nome sugere, ela é uma paramécia que permite ao seu usuário aumentar seu tamanho, o tornando um humano gigante.
Então essa Akuma no Mi concede ao seu usuário a capacidade de aumentar seu próprio tamanho. Não se sabe exatamente o qual grande essa habilidade pode deixar um ser humano, mas o gigante San Juan Wolf teve a sua altura aumentada para cerca de 10 vezes a altura de um gigante comum, fazendo dele o maior indivíduo do mundo. Provavelmente com esse tamanho também vem um grande aumento na força física e resistência, só que como consequência ele deve comer o dobro de comida para poder se manter. E como ela é uma fruta recém-apresentada, ela não mostrou nenhuma fraqueza específica, fora padrão das Akuma no Mi. Infelizmente essa é a última fruta conhecida do bando de Barba Negra, já que a Akuma no Mi de Laft ainda não foi apresentada, e eu não quero arriscar chutar qual seria a Akuma no Mi dele. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, isso me ajuda muito. Também fica à vontade para dar sua opinião nos comentários, e eu espero te ver no próximo vídeo.